todos e todas. Meu nome é Luana, eu sou estudante do programa de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento aqui da UNILA e graduada em Direito. Então, sou advogada criminalista aqui em Foz do Iguaçu e por isso a escolha desse meu tema. Eu falo sobre a invisibilidade das mulheres no sistema de justiça criminal. Eu vou trazer um panorama do Brasil apenas. A minha pesquisa é referente aos 3 países, Brasil, Paraguai e Argentina. Mulheres encarceradas por tráfico de drogas apenas, essa é a limitação da minha pesquisa. Porém, como ele ainda está em andamento e eu não tenho dados concretos ainda, então eu vou trazer o panorama do Brasil. Primeiro, por que eu escolhi esse tema? É um tema que me é muito caro porque eu sou mulher. E segundo, porque quando eu adentrei o sistema criminal, que eu resolvi ir para a área criminal, foi algo que me chocou muito, porque se fala sempre em homens presos apenas, e não em mulheres presas. Então, há essa invisibilidade das mulheres, em todos os sentidos, né? Como ontem foi falado numa mesa anterior, as mulheres não recebem visitas como os homens. Isso você pode ter uma visão na prática, quando você passa lá nos dias de visita dos homens, são filas, pessoas debaixo da chuva, do sol, frio, né? E quando a visita e assim, inclusive, algumas agentes penitenciárias femininas vão para PF1 e PF2 para ajudar os outros agentes penitenciários nessa movimentação de visitantes, de presos, enfim. E essa realidade não é a mesma da penitenciária feminina aqui em Foz do Iguaçu. Você vê uma quantidade de 10 pessoas no máximo, e geralmente são mulheres, visitando mulheres. Né? Então isso foi algo que sempre me incomodou muito, e por isso que eu resolvi estudar essa questão. Né? Então eu vou trazer alguns dados que eu não sei se já foram apresentados aqui, mas eu acho que quando a gente traz dados e números, a gente consegue visualizar melhor. Tá? Então, entre os anos de 2006 e 2016, houve um crescimento em 698% da população carcerária feminina, quase 700%. Isso são dados do Infopem de 2016, ou seja, isso já deve ter mudado, porque já se passaram 3 anos. Né? Hoje, em 2016, nós tínhamos 42.355 mulheres presas no Brasil, o que faz a gente ocupar o 4º lugar no ranking em relação aos países da população feminina prisional, estando apenas atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. E o 3º lugar em relação à taxa de aprisionamento, que é calculada pelo número de mulheres presas a cada 100 mil mulheres. E teve um aumento de 525% atrás dos Estados Unidos e Tailândia apenas. Então, na questão de taxa de aprisionamento, que é diferente do total, nós ocupamos o 3º lugar no ranking mundial. Aqui, trazendo para o estado do Paraná, o 1º lugar de todos os estados brasileiros com mais população carcerária feminina, com mais mulheres presas, é Minas Gerais. Paraná ocupa, São Paulo, desculpa. 2º, Minas Gerais e 3º, Paraná. Em 2016, nós tínhamos 3.251 mulheres presas. E dessas, 45% não tinham sido julgadas ainda. Ou seja, mais da metade dessa população carcerária estava em prisão preventiva, não tinha sido condenado. Dentre os crimes que mais aprisionam mulheres, está em 1º lugar, crimes contra o patrimônio, furto, roubo e o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje corresponde a 62% das mulheres presas no Brasil, em todo o Brasil. Isso se deve a vários fatores, vários. A gente não tem como falar foi por isso, ou foi por aquilo, ou foi porque sucedeu o companheiro. Não tem como a gente apontar um fator. Fato é que muitas dessas mulheres, o motivo delas terem entrado para o mundo das drogas é a vulnerabilidade social, né? Questão de falta de acesso à educação, saúde, condições dignas de moradia, emprego. Muitas dessas mulheres sofrem ou sofreram violência doméstica, são mães solo, responsáveis pelo sustento da casa, né?
E dessas mulheres presas, 74% têm pelo menos um filho, enquanto que 53% dos homens presos declaram não ter filho algum. A gente não pode falar que ou esses homens realmente não têm filhos ou eles não reconhecem quem tem filhos, né? Até por uma questão de, quando a pessoa está encarcerada, ela recebe um auxílio, né? E muitas vezes esse auxílio vai para a companheira ou para os dependentes. A gente sabe que a realidade social no Brasil é que, eu como advogada posso dizer com certa propriedade, que há muitos homens que tentam burlar a questão legal de não reconhecimento de filhos e companheiras para poderem ficar com auxílio ou não pagarem pensão alimentícia e etc. Apenas em 2015, em razão do encarceramento massivo, foi que se passou a analisar a prisão dessas mulheres. Até então, essas mulheres eram invisíveis para o sistema carcerário. Então, como aumentou muito depois da lei de drogas, que é de 2006, e o tráfico de drogas é responsável por esse superencarceramento, em 2015 foi lançado o relatório da Infopem, específico para mulheres. Até então era um relatório geral, amplo, mulheres e homens. Em 2015 foi lançado pelo Departamento Penitenciário esse relatório específico para mulheres. Hoje no Brasil nós temos apenas 7% de prisões, unidades prisionais específicas para mulheres, apenas 7%. E 16% são mistas, como aqui em Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu, o que fizeram, para quem não conhece? Pegaram a cadeia pública Laudemir Neves e separaram primeiro, como ontem o Marcos falou, separaram em cima mulheres, embaixo homens, no mesmo prédio. Hoje, como que é? Eles separaram um prédio para as mulheres, uma ala, e essas mulheres estão presas ali. Ou seja, não é uma penitenciária que foi construída exclusivamente para mulheres, que atendam às necessidades das mulheres. Até porque a nossa lei de execução penal diz que todos os estabelecimentos prisionais específicos para mulheres devem ter creches, né? Salas para amamentação e cuidadoras, para que essas crianças não fiquem aprisionadas junto com a mãe, né? A nossa Constituição estabelece que a pena nunca passará da pessoa do prisioneiro. Ou seja, quando a gente faz essa análise, então nós estamos condenando as crianças também. Nós também estamos condenando seus filhos, porque estão presos junto com as suas mães, né? Então, apenas em 2015, essas mulheres começaram a ser visíveis para o sistema de justiça criminal. E aí que houve uma certa preocupação, mas que ainda não é uma preocupação, digamos, que tome conta da mídia, né? Que tome conta das políticas prisionais e das políticas públicas de segurança, a questão das mulheres presas. Inclusive, aqui em Foz do Iguaçu, a gente está construindo mais 3 e nenhuma é para mulher. Então, ou seja, vamos continuar sem uma penitenciária exclusiva para mulheres. Essas mulheres, né, sofrem de todas as vulnerabilidades possíveis, inclusive na prisão. Ou seja, então elas já estão fora da prisão, elas já sofrem de vulnerabilidades, questão de moradia, saúde, acesso à educação, creche para os filhos e emprego. Quando elas adentram o sistema prisional brasileiro, essas mulheres continuam sendo violadas, sistematicamente violadas por essa vulnerabilidade. A partir do momento que elas não têm mínimas condições de saúde lá dentro, de higiene pessoal. Tá? Esses dados do Infopem diz que tem apenas 32 ginecologistas para todo o sistema penitenciário brasileiro. 32. 32. Aqui em Foz, inclusive, nós não temos ginecologista, até onde eu sei. Tá? Essas mulheres são encaminhadas para o SUS. Quando tem escolta. Ano passado, nós tivemos um problema com a frota de carros da Polícia Militar e não estavam sendo levados ninguém para atendimento hospitalar. Inclusive, eu tinha um cliente, portador de HIV, que eu marquei 3 consultas para ele e ele não foi levado nenhuma das 3, porque não tinha escolta para fazer.
Até que eu cheguei para o juiz e falei, olha, se ele morrer, a culpa é de vocês. Né? E aí ele foi solto, porque sabiam da condição que ele estava lá. Enfim, então esse meu trabalho eu faço sérias críticas ao sistema de justiça prisional, sérias críticas ao poder judiciário, ao poder executivo. E aí eu faço, assim, o meu marco teórico é a partir da criminologia crítica feminista e a partir da decolonialidade, porque foi a teoria decolonial eu tive contato aqui na UNILA, até então eu não conhecia, quando eu adentrei a UNILA que eu tive contato, e foi o que eu consegui, assim, também poder trabalhar junto com a decolonialidade, porque só a criminologia crítica não estava dando conta. A criminologia crítica feminista no Brasil ainda é muito recente, então eu consegui achar na decolonialidade algumas explicações plausíveis, digamos, né? Enfim, uma criminóloga brasileira, Vera Regina Pereira de Andrade, ela afirma que o sistema de justiça criminal, ele não combate, reduz ou elimina a criminalidade. Ele protege bens jurídicos universais e gera segurança pública e jurídica, mas a constrói seletiva e estigmatizante, reproduzindo desigualdades e assimetrias sociais de classe, gênero, raça. É o que ela chama de eficácia invertida. A mulher, ao passar pelo controle formal do sistema de justiça criminal, que é composto por polícia, Ministério Público e sistema penitenciário, sofre com a discriminação, a humilhação e a estereotipia. A opressão contra as mulheres, ela existe anterior ao sistema penal, né? E ela é decorrente dessa nossa sociedade hierarquizada e estruturada em classes que influencia de forma significativa essa lógica operacional do sistema de justiça criminal, né? O que ocorre na nossa sociedade reflete diretamente no sistema de justiça criminal, no sistema prisional. É tudo igual. Então, esse olhar patriarcal que está arraigado nas nossas relações sociais, na nossa história, ele, principalmente nos países como os da América Latina, né, de uma colonização exploratória, escravagista, e estruturado na violência, né, porque a nossa história é uma história de violência, desde quando fomos colonizados. E essa violência, ela tem como fundamento a repressão e extermínio dos corpos, né? Então, especialmente os femininos. Como diz a professora Rita Segato, o corpo da mulher é sempre um território a ser explorado. Então, as pesquisas e eu estando ali diretamente trabalhando no sistema de justiça criminal, eu falo que isso é uma releitura das caças às bruxas, né, do século XVI, que reproduz todas as colonialidades possíveis, a colonialidade do poder, saber, ser, né, gênero, e que trabalha muito bem a professora Rita Segato, Aníbal Quirrano, Maria Lugones. Por isso que eu tentei trazer um pouco da decolonialidade para esse meu trabalho. Na tentativa de fazer uma articulação, né? Uma articulação entre as pautas da destituição do patriarcado moderno, que estrutura o Estado-nação, que estrutura o nosso Estado. Nosso Estado é patriarcal. As leis são feitas por homens e para os homens, e isso tem mudado, mas não de forma... É muito pequena ainda essa mudança, né, desse Estado patriarcal, composto e formado por homens. Então, o que eu tento explicar, o que eu tento demonstrar é que com essa mudança da política neoliberal, com a crescente política neoliberal e o avanço das direitas no poder, a gente passou de um Estado social para um Estado penal, né? Houve um enxugamento do Estado, um enfraquecimento do Estado, e a gente o Estado deixou de se preocupar com políticas sociais, né, políticas públicas sociais, e hoje ele é um Estado que visa quase tão somente políticas públicas penais, né, de encarceramento, repressão. A gente tem um Estado mínimo
para questões sociais e um Estado máximo para repressão policial e violência institucional. Tá? Então, essas pessoas, dentro da política neoliberal, por não serem consideradas produtivas para o sistema, né? Ou porque não representam uma força de trabalho assim, que sirva ao sistema, ou na questão das mulheres, não podem reproduzir ou não querem reproduzir, essas mulheres são criminalizadas. Então, elas passam a ser foco do Estado neoliberal. Elas são criminalizadas, né? E elas deixam de ser visíveis aos mecanismos de assistência governamental, políticas sociais, e passam a ser geridas e controladas exclusivamente pelo sistema de justiça criminal, com as crescentes políticas de encarceramento, né? E isso é visível quando a gente vê universidades sendo fechadas, escolas sendo fechadas e prisões sendo construídas. Então, aqui em Foz tem escolas públicas estaduais que estão em risco de serem fechadas, e enquanto isso a gente está construindo mais 3 prisões. Um criminólogo argentino, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele traz uma análise muito boa nessa perspectiva do encarceramento em massa. Hoje no Brasil nós passamos já de 800 mil pessoas presas. A gente está em 820, por aí. E ele fala que essa questão do encarceramento em massa produz uma banalização da coisa penal. O que seria isso? Cada pessoa presa, ela tem em torno de si uma mãe, um pai, um companheiro, um filho, um amigo, ou seja, 5, 6 pessoas em torno dessa pessoa presa. Essas 6 pessoas, quando a gente multiplica, então, uma pessoa presa mais 6, a gente está falando em quase 20 milhões de pessoas que estão se habituando à questão criminal. O que é essa habituação à questão criminal? Toda semana estão indo lá levar comida, visitando, adentrando o sistema carcerário como se fosse algo comum, como se fosse ir ao médico, como se fosse ir a teatro, não, porque não é todo mundo que tem acesso ao teatro, né? A cultura, o lazer, mas é como se fosse para uma consulta médica. Ou seja, essas pessoas estão se habituando à questão criminal, estão tratando com naturalidade, estarem ali adentrando o sistema, passando por revista, por humilhação, por comportamentos vexatórios. E ele fala que isso é muito preocupante, na medida que isso favorece os estados de colonialismo tardio. Isso é interessante para os estados tratarem a questão criminal como se fosse algo comum, para que isso não espante mais a sociedade. Então, essa análise que ele faz é muito importante, porque às vezes a gente visualiza só uma pessoa presa, mas, como também foi falado ontem, não é só uma pessoa presa, toda a família fica presa com ela, né? Toda a família fica refém do sistema de justiça criminal. E isso acaba reproduzindo várias e diversas criminalidades, né? Isso faz com que seja comum, a prisão seja vista como algo comum que faz parte da sociedade. E não deveria ser assim. Então, para encerrar minha fala, eu sempre falo que o direito ele é um instrumento de manutenção do poder. Eu, como advogada, eu não tenho fé no sistema de justiça brasileiro. E todos os dias eu estou enfrentando o sistema de justiça criminal. Todos os dias eu estou incomodando, todos os dias eu estou questionando. Só que é isso também que me mantém, essa angústia é o que me faz caminhar. Claro, muitas vezes eu falo, nossa, eu choro muitas vezes eu choro. Principalmente com o tratamento dispensado às mulheres. E não só as mulheres que estão presas, mas como o sistema lida com mulheres vítimas de violência. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem uma questão muito complicada, mas eu não vou entrar em detalhes, né? Porque eu sou de bater bastante, mas enfim. Essas mulheres, por exemplo, vítimas de violência sexual, violência doméstica, muitas vezes elas são vistas como
As causadoras. Os causadores chegam lá e perguntam assim, mas você foi para casa dele. Então, se você foi, você teve relação sexual porque você quis. Sendo que, em qualquer relacionamento, seja marido e mulher, seja namorado, seja companheiro, tem que ter o consentimento. A partir do momento que não tem consentimento, já estamos adentrando na questão do crime, né? A violência. E a gente tem que ouvir isso aqui em Foz do Iguaçu. Você foi, então você quis. E outras coisas do tipo, você estava de roupa curta, você ficou trocando mensagem, né, com ele, você deu moral, você deu bola. Enfim, é muito complicado. E por isso essa minha angústia em escrever sobre as mulheres, em trazer a visibilidade dessas mulheres. O meu objetivo quando eu entrei no mestrado era fazer pesquisa de campo nesses 3 países, mas depois quando eu vi que mestrado é impossível fazer isso. E aí eu vou tentar fazer isso no doutorado, ter contato com essas mulheres encarceradas, e, enfim. E aí eu termino minha fala citando Angela Davis, que ela diz que nós só seremos livres em um mundo sem prisões. Enquanto houver prisão, não há liberdade, não é possível a liberdade, não é possível se falar em liberdade, pensar em liberdade. O sistema prisional brasileiro é fracassou, e eu não vejo esperança e boas perspectivas. Eu acho que a gente teria que mudar a forma de trabalhar a questão do crime, principalmente em relação às drogas, que eu acho, como a professora Cristiane falou ontem, que é uma questão de saúde e não de segurança pública. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Eu me chamo Lúcia, acabo de concluir o mestrado aqui na UNILA de Políticas Públicas e Desenvolvimento. Sou formada em Psicologia, com especialização em Psicologia Jurídica. Tenho uma trajetória em pesquisas relacionadas a mulheres e a questões raciais. E hoje eu trouxe aqui um fragmento do que foi a minha dissertação do mestrado. E ela foi uma dissertação que ela já veio sendo construída desde 2016, quando eu iniciei minhas atividades no alojamento prisional do Presídio Regional de Santa Maria do Rio Grande do Sul, que eu sou do Rio Grande do Sul. E essa minha pesquisa, ela foi construída lá. E na época, diante de todas as questões de problemas de saúde, me chamou muita atenção a questão do sofrimento psíquico, que lá nós trabalhávamos com oficinas de escritas, com o método do arquivamento do eu, que é um método em que as encarceradas, elas faziam suas escritas e mergulhavam no mundo de subjetividade, e depois elas, numa catarse em grupo, cada uma esboçava um pouco do seu sofrimento, das questões todas que implicavam o aprisionamento. E como mediação, a gente usava os escritos da Carolina Maria de Jesus, que foi intencional por ser uma mulher, no seu tempo, uma mulher negra, que sofreu muita discriminação, mas que foi a resistência na literatura. Apesar do seu reconhecimento, ele está mais visível hoje em dia do que na época a qual ela fazia os seus escritos. Então, o meu trabalho em si, ele foi de verificar sobre o tratamento administrado nas penitenciárias, quer dizer, no alojamento prisional de Santa Maria. E
avaliar a questão do sofrimento psíquico e como a unidade prisional está trabalhando com isso. Aí, como na minha qualificação foi dito pela banca que a minha dissertação, por se tratar só de um local, ela teria mais seria mais uma metodologia de estudo de caso, eu incluí nela uma pesquisa documental, que eu trago relatos e fragmentos também, da Cartas do Cárceres, que foi um projeto que também foi construído por cartas, né, pelas aprisionadas, e ele reúne cartas de todos os tipos, e eu fiz o recorte apenas nas questões relevantes à saúde. O meu marco teórico que eu utilizo é voltado bem para questões raciais mesmo. O meu público foi mulheres negras, porque são a maioria, 68% dentro dos presídios do Brasil, apesar que aqui em Foz do Iguaçu a realidade é diferente, mas em termos de Brasil é 68%. E a questão da saúde mental e a construção da subjetividade. Então, eu trago em um dos capítulos, né, da minha dissertação, que não tem como não falar, sobre a questão racial, sobre como a mulher negra foi constituída no Brasil e como ela é representada hoje em dia. Que historicamente, a loucura ela era mais focada nas questões de mulheres e negros. A mulher negra, então, ela ocupava um espaço social mais marginalizado possível, né? Eu vou passando. Aí eu trago algumas imagens aqui do livro da Daniela Arbex, do Holocausto Brasileiro, que ele retrata como que eram as instituições de custódia, né? Que foi a época em que o aprisionamento em si ele não acontecia, mas as pessoas eram isoladas da sociedade e confinadas em hospitais psiquiátricos para tratamentos que muitas vezes tratamentos das mulheres não tinham nenhum diagnóstico, mas apenas por exercerem sua sexualidade, por ser contrárias ao sistema, elas eram aprisionadas nesses locais isolados da sociedade. E, em sua maioria, eram mulheres negras também, que, segundo as teorias da época eugenista, as mulheres negras eram vistas como fábrica de produzir marginais. Então, elas tinham que, muitas delas eram confinadas nesses locais e eram esterilizadas compulsoriamente, para que elas não voltassem ao convívio social e muito menos se reproduzissem, para não produzir seres incapazes e degenerados, como a teoria eugenista pregava à época, que é uma teoria que infelizmente a gente ainda pode perceber nos tempos atuais. Então eu trago estas imagens, né, de como era o tratamento, que eu não sei, quem já leu o livro já deve ter visto essas imagens aqui, que era um tratamento extremamente desumano. Aí essa parte aqui, como a colega já fez o cenário, já deu um panorama do cenário atual, eu nem vou adentrar nele. Aí aqui eu falo o meu percurso teórico, ele foi feito dentro dos relatos escritos pelas mulheres aprisionadas e o recorte ele foi específico para mulheres negras. Aqui a colega também já deu um panorama de como é que é o perfil, que é um perfil prevalecente aqui no Brasil, independente de estado. São mulheres jovens, maiorias negras, com baixa escolaridade, mães solos, né? E aí
Aí eu trago aqui alguns relatos do que foi encontrados na pesquisa, né? Tanto nas cartas como nas atividades de campo. Aí, coadunando com o que a colega foi falado pela colega, num relato, uma diz que o sistema prisional ele não atua de nenhuma forma para a reinserção social. Eles só jogam elas lá no caso e elas têm que aprender a conviver com as presas e não tem nenhuma atividade. Isso daí foi o que me chamou a atenção quando a gente iniciou essas oficinas no alojamento lá, que quando nós chegamos elas ficaram muito felizes por ter alguém diferente fora fazendo alguma atividade com elas. E por questões burocráticas, as oficinas que eram para rolar semanalmente, elas se tornaram quinzenais e depois passaram a ser mensais e depois vedaram nossa participação lá por questões de governo e questões de segurança, a nossa segurança que eles não podiam mais assegurar. Aí, em outro relato, tem o próprio presídio que discrimina. Sofri coisas horrendas neste lugar. Sofro muito com a desigualdade, quero lutar para ser uma cidadã, na qual tenho o direito de ter a segunda chance na sociedade. Só tenho uma enorme dor, a dor da perda dos meus pais. E são fragmentos bem pequenos, porque as cartas, os relatos são bem maiores, então eu coloquei alguns que me chamaram mais a atenção. Outra relata, eu não me considero uma bandida marginal, e sim uma usuária de drogas, e eu preciso de tratamento, e não de punição. A cadeia não regenera ninguém, pelo contrário, destrói, é só revolta, ódio, rancor, descaso e humilhação. Aí, como a discussão que eu faço em cima desses relatos é sobre já uma condição precedente dessas mulheres, né? Como essa questão da subjetividade delas foi construída antes delas adentrarem ao sistema prisional. Porque são mulheres, em sua maioria, claro que tem as exceções também, né? Mas em suas maiorias mulheres que já vêm de um contexto de violência, de abuso, de discriminação, de exclusão. A maioria que entra no tráfico, que é o número maior de mulheres presas, são mulheres que foram detidas por conta de comercialização de drogas. Elas ocupam cargos subjacentes dentro do tráfico, que na verdade elas são mulas, elas nem dentro do sistema hierarquizado do tráfico elas têm um lugar de destaque, como eu digo, porque ou entram porque participaram com os companheiros, irmãos, familiares, então, e muitas por condições de sobrevivência mesmo. Aí muita gente critica a gente, que vocês defendem, a gente que trabalha com essa questão, vocês defendem bandido. Não é defender bandido, a gente precisa ver a questão que tem por trás disso tudo, a gente tem que ver toda a história pregressa também. E quando eu apresentei a minha dissertação, uma professora da banca me falou assim, mas tu tem que fazer o teu relato em cima da desigualdade social. Mas quando eu falo em desigualdade social, quem é que está na linha de pobreza, né? Pessoas negras? Ela questionou por que eu falei sobre pessoas negras. Eu digo porque quem está na base da pirâmide é a maioria negra. Porque no momento da abolição da escravidão, o que foi nos dado? Nada. Nos deram nada, nos tiraram do estado de escravidão e nos colocaram no estado de marginalização. Então, o sofrimento psíquico e o sofrimento físico que a gente carrega, as marcas, são algo que reflete ainda hoje, e pelo jeito que está andando as condições no nosso país, vai refletir ainda por muito tempo.
Então é uma questão que a gente tem que pontuar sim, é questão racial. É questão racial e é questão, quando se fala em questão racial, eu falo aqui em questão de mulheres negras que são as maiores prejudicadas. Como a colega falou, as leis são criadas por homens, sim, criadas por homens brancos. E então, além das mulheres negras, o homem negro também sofre muito com essas condições. Eu busquei aqui usar preferencialmente autores negros para embasar o meu trabalho e latino-americanos também, mas não tem como também fugir a outros tipos de referenciais que são primordial, como para mim, no meu caso, como Foucault, Vygotsky, Sartre, então são referências que não tinha como não utilizar. E aqui eu trago mais alguns relatos, né, que falam sobre o sofrimento, que falam sobre a desigualdade. Aqui tem um relato que me chamou muita atenção de uma encarcerada, que ela fala da desigualdade entre os que têm poder aquisitivo e os que não têm. E essa desigualdade entre homens e mulheres. Não que uns não mereçam, mas a mulher, até por crimes banais, cumpre longos e longos anos na prisão. O tratamento para a mulher é diferenciado. E quando se fala ainda de visita íntima, a visita íntima foi liberada para a mulher em 2002. É algo muito recente, assim, enquanto os homens sempre tiveram esse direito, as mulheres só em 2002 passaram a ter esse direito. Aqui tem outro relato que eu vou ler também, que fala dessa questão que eu digo que muitas foram levadas pelos companheiros a praticar o tráfico, né? Daí ela relata assim: sou inocente nesse crime. O rapaz que foi preso comigo não assumiu o tráfico. E por ser primário foi condenado, mas cumpre pena em liberdade, enquanto eu continuo presa, passando por todos os problemas que aqui relatei. Estava grávida de 39 semanas. Resolvi largar meu companheiro, pois não aguentava mais apanhar. Eu apanhei bastante, mas meu filho não irá passar por isso. Daí tem relatos de violência que sofreram. Outra questão que me chamou muita atenção, que muitas relatam a questão da medicalização. Como já foi falado aqui, não existe, são poucos, lá no alojamento de Santa Maria tem uma equipe muito profissional, que é composta por psicólogos, assistente social, nutricionista, enfermeiros, mas não tem médica ginecologista, tem uma enfermeira obstetra que faz o atendimento. Minimamente tem uma equipe lá, porém é uma equipe que não dá conta dos 2 presídios e específico das mulheres. Então, muitas relatam assim que sofrem de problema de nervos, né? Que elas não sabem especificar o que seria um problema de nervos, né? Mas a gente, traduzindo, a gente sabe que é ansiedade, depressão, sofrimento psíquico causado por questões sociais também. Então, elas relatam que os médicos, eles não têm medicação para nada. Mas se tu relata um problema de nervos, eles têm um clonazepam. O clonazepam, ele é comercializado, não é distribuído tipo água. Paracetamol não tem, mas se tu tem um problema de dor uma dor física, não tem, mas clonazepam tem. Então, daí eu comecei a refletir sobre essa questão de medicalizar, né? E fui procurar saber mais, teoricamente, o que seria o medicalizar. O medicalizar é uma forma de contenção. É uma contenção química, né? É uma forma de tornar esses corpos muito mais dóceis, muito mais úteis, sem contestar. Então, dentro do sistema prisional, é uma prática que ela se tornou já banal, assim. É uma questão que se tem clonazepam todo o tempo. E sendo que o clonazepam é uma medicação que ele não pode ser usado
por longos períodos, né? Mas ele é utilizado. Abrindo um parênteses aqui, claro que tem casos que necessitam realmente medicação, mas tem outros casos que poderiam ser usados outros tipos de técnicas, abordagens terapêuticas, né? Eu trago muita teoria aqui que não vale a pena ler nesse momento. Outro relato que eu achei bem interessante aqui, que uma das participantes relata: já fomos julgados e condenadas, e com isto só perdemos nosso direito de ir e vir, mas nossa integridade física e moral e nossos direitos como ser humano e cidadão, nós não perdemos. Não temos psicólogos e nem psiquiatras na unidade. Aonde e quando um reeducando chega a demonstrar algum problema psicológico devido às opressões da unidade e pela falta de atendimento desses profissionais, acaba cometendo suicídio. Esse daqui foi um relato que eu tirei da Cartas do Cárceres, que ele traz um panorama geral, né, do Brasil, de como está sendo administradas as questões de saúde, e que os relatos de suicídio são relatos bastante altos, assim, apesar de não ser relatos que são visibilizados para a sociedade, fatos que são visibilizados para a sociedade, até porque a sociedade em si não é um assunto que não interessa, né? Então, abrindo um parênteses aqui, eu estou participando agora do Conselho da Comunidade aqui de Foz, no eixo de saúde, e quando a gente foi ter uma conversa com a nona regional sobre a epidemiologia dos estados de saúde aqui das aprisionadas de Foz do Iguaçu, as representantes nos disseram que não era um assunto interessante no momento, porque Foz do Iguaçu já tem que atender uma demanda muito grande da população que não está aprisionada, e que esse não é um problema deles, que é um problema da justiça. Então, assim, ainda existe é forte ainda, o preconceito com quem está aprisionado. E não há um entendimento que se a gente conseguir mitigar minimamente as condições de saúde dentro das unidades prisionais, o que está fora também vai ser melhorado. E existe uma política, e existe duas políticas, na verdade, uma específica para mulheres e uma que é destinada à população prisional no geral. Mas só que cada cidade, cada estado precisa assinar esse pacto para formar uma equipe. E até quando eu terminei a minha pesquisa, o único local que já tinha assinado o pacto, que eu soube, não sei se tem outros, mas que eu posso dizer certamente, foi em Porto Alegre, foi onde tinham assinado esse pacto. E só que foi só uma formalidade, que na prática ainda não estava sendo executado. E aí eu já achava a realidade lá do Rio Grande do Sul uma realidade assim extremamente pesada. Agora aqui em Foz eu vejo assim que a situação está bem mais complexa. Como a colega falou, tem um psiquiatra, parece, que atende as 4 unidades, e são 3 enfermeiros que fazem o resto do atendimento à população. Então, a questão da saúde mental é uma saúde que é uma questão que é um tabu ainda. E aqui para finalizar, eu finalizo também que foi um trabalho bastante crítico, e o que deu para perceber é que as teorias eugenistas e o racismo científico são formas que ainda estão bem atuantes no sistema prisional brasileiro, não só brasileiro,
como também, como o colega falou ali da 13ª emenda, né? E também nos Estados Unidos, porque é uma questão realmente de extermínio, de genocídio da população negra. E, de certa forma, a minha reflexão que eu faço, assim, esse aprisionamento em massa de maioria mulheres negras em idade reprodutiva pode ser uma forma também de esterilização também, né, para que não se reproduzam tanto quanto imagino que possam se reproduzir. E é isso. Gente, obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Ana Raquel, eu estudo serviço social aqui na UNILA, estou no 6º período agora e eu estou fazendo estágio aqui na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, na unidade 1. Então eu estou lá todos os dias da semana, de segunda a sexta, das 8 às 2 da tarde, fazendo acompanhamento com a profissional em campo, né, a assistente social lá. Bom, para essa mesa aqui eu decidi fazer um relato de experiência do estágio mesmo, então para contar mais um pouquinho de como que é o nosso cotidiano lá e as coisas que a gente acompanha lá dentro. O serviço social, ele atende aos presos e às famílias lá dentro, as famílias mais para orientações em relação aos direitos que elas têm, INSS, em relação à documentação, reconhecimentos de paternidade, esse tipo de questão. Aos presos também a gente faz atendimentos, né, quando eles estão reivindicando alguma coisa lá dentro. A gente faz o acompanhamento nas triagens também, né, que é um instrumental do serviço social, da pedagogia e da psicologia, para traçar o perfil dos presos. Então, são algumas das atividades que a gente exerce lá dentro no nosso cotidiano. E bom, né, para a gente falar de desigualdade e encarceramento, né, que era o tema da mesa, fiquei me perguntando muito o que eu tenho aprendido lá dentro da penitenciária, né, porque a penitenciária, ela é uma instituição que a gente sabe que ela tem inúmeros limites, ela tem inúmeras contradições, mas estando lá todos os dias a gente acaba aprendendo muitas coisas, não só sobre ela e sobre seu funcionamento e sobre pelo porquê e as formas que ela foi instituída, mas a gente acaba aprendendo sobre a sociedade no geral, né? Porque a penitenciária ela não está isolada de todos os fatos que acontecem na nossa vida cotidiana. Então, o fato de mulheres serem maltratadas dentro da penitenciária, de pessoas negras serem maltratadas dentro da penitenciária, é um reflexo histórico, né, de nossa sociedade que em outras instituições, em outros espaços públicos e privados, também menosprezam e tratam mal e matam e quebram, não atendem aos direitos dessas pessoas, desse público. Então, a instituição ela acaba sendo um processo de aprendizagem que é muito duro também, porque não é fácil estar lá todos os dias, não é fácil você acompanhar vários casos de famílias que às vezes mal conhecem os direitos que elas têm em relação a essa instituição, às vezes os presos também não conhecem os direitos que eles têm em relação a essa instituição, que é tudo tão burocrático, é tudo tão complicado, várias coisas que eles pedem não são atendidas, porque a instituição ela acaba criando diversas barreiras para que esses pedidos sejam atendidos. Então, é tudo muito complicado mesmo nesse sentido institucional, porque há outras instituições, como a universidade, a escola, que elas também têm suas burocracias, elas também têm seus impedimentos, mas elas não têm tantas limitações concretas, institucionais e legais quanto a instituição penal tem, né? É muito difícil a gente trabalhar lá dentro, é muito difícil propor projetos em relação aos presos, é muito difícil propor projetos que relacionem e fortaleçam vínculos entre os presos e as famílias. É muito complicado propor coisas diferentes, por quê? Porque não se entende que as pessoas que estão lá dentro, elas ainda têm uma vida lá fora, apesar de elas estarem lá dentro, elas ainda são pessoas com vários direitos garantidos constitucionalmente pela LEP, e elas ainda são pessoas que têm vínculos afetivos, têm pai, têm mãe, têm filhos, têm companheiras, têm N questões lá fora, e trata-se como se a vida deles fosse apenas aquilo que está lá dentro da penitenciária, quando não é. Então, institucionalmente falando, é muito difícil achar brechas dentro da instituição. É o que eu vejo no meu cotidiano, né? Acompanhando a profissional em campo. É muito difícil a gente achar qualquer brecha para quebrar com isso que é tão enraizado dentro dessa instituição e que é tão enraizado
também em vários outros espaços para fora dela. Então, quebrar com essas coisas que a penitenciária acaba instituindo para a gente, não tem como fazer isso se a gente não se propõe a pensar também o fora dela, né? Porque toda essa desigualdade que está lá dentro, como eu falei antes, ela é esse reflexo mesmo do que vem de fora. Já que fora a gente criminaliza certos corpos, a gente criminaliza certas atitudes, certas ações, então lá dentro isso só se exponencializa porque essa instituição de saída ela já tem esse caráter punitivo. Então isso lá dentro é magnificado apenas, mas o que é reproduzido o que está aqui fora. Tem um autor que ele era militante, ele foi preso em 2016 e ele escreveu um relato dele sobre quando ele ficou preso em Bangu, e ele que chama Pequena Prisão, o livro dele, mas ele chama a cadeia, o Bangu, ele chama de pequena prisão porque para ele a sociedade como um todo é a grande prisão que a gente vive, porque é justamente isso, nada do que acontece lá dentro é diferente do que acontece aqui fora, só lá dentro é muito mais agudizado e partindo dessa noção direta da punição mesmo. Então o que a gente acaba acompanhando lá dentro estando no serviço social, né, dado que é as nossas atribuições lá dentro. Quando a gente acompanha, quando a gente faz, né, as triagens, a gente não tem esquematizado isso ainda, infelizmente, mas é possível acompanhar que há padrões que se repetem em vários perfis de presos, que são a baixa escolaridade, a falta de acesso, às vezes a moradias com qualidade, né, saneamento básico. Muita gente está em situação de vulnerabilidade já desde a sua infância. Muitos deles não estão na escola porque os pais deles já não estiveram na escola também. Os pais são analfabetos, os pais também não entendem como funciona várias coisas da instituição e de fora dela. É muito comum as famílias chegarem perguntando coisa e já imediatamente pedirem desculpa por estarem perdendo uma informação sobre a instituição, sendo que é direito delas elas terem acesso a essas informações. Mas só delas entrarem lá dentro, elas já estão se sentindo culpadas. Então, essa relação que é de poder também, e é de classe, e é de raça, e é de gênero, é muito clara quando a pessoa está pedindo para profissional, para mim como estagiária, passar uma informação, mas ela já pede desculpa de saída. Sendo que, né, nosso serviço está lá para passar essas informações para ela e para garantir que ela saiba tudo o que está acontecendo lá dentro. A gente vê todos esses padrões que seguem em relação todos que perpassam por vários presos, e há reuniões de equipe técnica, né, para discutir sobre isso, mas em reuniões de equipe técnica é muito difícil haver discussões qualitativas sobre esses padrões que a gente vê lá dentro. As reuniões de equipe técnica acabam que seriam para individualizar a pena, mas elas acabam individualizando no sentido de como se esses sujeitos fossem isolados uns dos outros, e como se eles não repetissem vários padrões e não estivessem inseridos em vários deles em contextos muito semelhantes de por que eles acabaram nessa instituição. E ao individualizar isso dessa forma, acaba desumanizando muito eles também, e acaba tirando eles de um complexo que é um emaranhado de coisas da sociedade mesmo. Então, acaba sendo a ideia dessa equipe técnica trabalhar junto, ela é muito positiva, mas na prática ela acaba não sendo tão não sendo tão efetiva quanto ela poderia ser caso houvessem discussões mais aprofundadas daquilo que o serviço social, a psicologia, a pedagogia poderia fazer. Há também aqui em Foz do Iguaçu uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que há muitos detentos, presos, aprisionados, enfim, paraguaios. É uma realidade que aqui é muito concreta, é um número muito grande de pessoas de fora do Brasil que estão presas aqui, mas que não há poucos protocolos claros de como tratar com eles, não há pessoas que falem espanhol dentro das unidades, não há um preparo mínimo para que eles sejam recepcionados de uma forma mais ou menos digna, né? Nenhum deles é recepcionado assim de uma forma digna, mas mais ou menos falar a língua da pessoa, sabe, para ela entender pelo menos o que está acontecendo. É muito difícil conseguir documentação para essas pessoas, e por ser difícil conseguir documentação, é difícil conseguir atendimento na saúde quando elas precisam. Quando há um preso que precisa, você falou de aidéticos, né? Recentemente a gente estava com um caso de um aidético lá que
não tinha condição nenhuma de a gente conseguir documento dele, e aí ele não tinha condição nenhuma de encaminhar ele para o SUS porque ele não tinha o CPF. Então, ele estava lá se definhando porque ele não tinha o CPF. Sendo que a saúde é um direito garantido para todo mundo que está em território nacional, independente de ser brasileiro ou não. Então, tem várias questões que na Constituição e nas leis elas são garantidas, mas que na prática elas não existe esse tipo de preparação. A instituição não está preparada para várias questões lá dentro. E não só não está preparada, como muitas vezes ela não quer estar, porque justamente, novamente, como ela está partindo já da punição, já que a pessoa está errada, já que ela está pagando por um crime, então ela nem está se propondo a responder a isso mesmo. Ela quer que a pessoa fique lá, fechada 23 horas por dia, pegar 1 hora de banho de sol, e é isso que vai acontecer para ela, e é isso que tem. Na penitenciária que eu estou, há um perfil de presos um pouco diferente das outras, então ele e com esse avanço de políticas neoliberais e com esse entendimento que os governos têm tido sobre qual é a punição e como ela deve ser executada, está sendo cada vez mais restringido várias coisas que são direitos, como trabalho, educação, dentro da unidade. Dá para ver que está se encaminhando para esse tipo de questão, assim, de restringimento mesmo, que é, enfim, novamente tratar eles como se eles não fossem gente que tem direitos garantidos. Independente de terem cometido crimes ou não, eles têm direitos. E mesmo tendo cometido, eles estão lá numa instituição do Estado e o Estado tem obrigações perante seus cidadãos, perante a população. Então, o abandono estatal é uma coisa que é muito grave. E quando eu falo essas coisas dos profissionais e das coisas que a gente faz lá dentro, não é para falar que os profissionais da instituição são ruins, porque não, eles tentam bastante coisa às vezes. Mas é da instituição, do enraizamento da instituição, da forma que ela foi montada, da forma que a lei se dirige a todos nós, que isso não é possível. Não é porque os profissionais são ruins, é porque as condições de trabalho concretas dentro de uma penitenciária, elas são difíceis porque a instituição parte da punição, ela não está interessada que, aliás, na teoria ela se supõe que está interessada porque ela fala de ressocialização, mas na prática não é de interesse dela que esses presos saiam de fato ressocializados. E uma grande prova disso é o índice de reincidência que a gente tem em Foz do Iguaçu, que é tremendo. Então, é muito comum mexer em pastas, eu tirar a pasta do sujeito lá do serviço social e passa um mês, 2, o cara tá lá de volta, só coloca no mesmo lugar de novo. Porque eles voltam. Então, o que essa instituição está fazendo na vida dessas pessoas que elas voltam tanto? O que a gente está fazendo? E como nós, enquanto pessoas de fora da penitenciária, o que nós estamos fazendo também? Como nós estamos pensando a penitenciária? A gente pensa na penitenciária? A gente pensa nos presos? Fora desses espaços assim acadêmicos, eles pensam neles? Ninguém pensa neles. Eles estão lá, fechados, porque eles fizeram um crime, então eles têm que pagar. Não se pensa em que condições eles estão pagando isso. Não se pensa no que está fundado esse fato deles terem que pagar por algo. Não se pensa que a propriedade privada, as coisas que eles infringem são mais importantes para esse modo de sociedade que a gente vive hoje. Então, é esse tipo de questionamento que nós que não estamos lá dentro 24 horas por dia, nós temos um dever social de se questionar e de questionar a instituição e de pensar sobre ela e de pensar sobre todos esses aspectos que perpassam sobre ela. Porque a instituição carcerária ela não é só responsabilidade dos agentes e da equipe técnica que está lá dentro. A instituição carcerária ela é responsabilidade da sociedade, de todos nós. Se nós estamos compromissados com uma sociedade que seja diferente dessa que a gente tem hoje. Se estamos compromissados com isso, nós temos que questionar esse espaço. Nós temos que pensar em todas essas coisas que perpassam o sistema penal. Porque é grave, é muito grave. E é muito grave que a gente não pense nisso. É muito grave que tenha 5 pessoas fechadas num cubículo 1 por 1, 2 por 1. É muito grave. Então, eu acho que é isso, é mais do que falar coisas prontas e, não sei, mas é levantar questionamentos do que a gente está fazendo mesmo. O que a gente está fazendo quando a gente se interessa por esse tema? A gente se interessa por esse tema só para ouvir falar, só para saber por cima? O que a gente faz em relação a isso? Então, eu acho que é isso.
funciona aqui e nos outros lugares. Então, vou falar da minha casa, que é o que a gente costuma dizer, eu não posso falar da casa dos outros, preciso falar da minha. No sistema penitenciário de São Paulo, por exemplo, existe uma truculência, uma ignorância e uma arrogância do serviço social dentro das penitenciárias. Hoje o Estado obriga que as assistentes sociais façam o exame psicológico, que se chama o exame criminológico, para progressão de regime do preso ou do interno, ou para a liberdade condicional desse interno. Recentemente, meu marido passou por 2 avaliações dessas. Em uma delas, ele foi reprovado simplesmente porque a assistente social já chegou gritando, dizendo que ele havia cometido um crime de alta periculosidade, que ele era drogado. Meu marido não toma remédio para dor de cabeça, tá? Que ele era drogado, que se ele ganhasse a liberdade, a recomendação dela, no parecer técnico dela, foi de que ele fosse incluído no serviço do CAPS. Tempo dessa entrevista para um interno com quem ela nunca havia tido contato até aquele momento, 10 minutos de entrevista. E ela conseguiu desta forma. O exame criminológico foi negado, obviamente nós rebatemos isso, pedimos para que ele fosse avaliado por uma outra profissional, que o avaliou por 1h30, tá? E tudo mais. A minha pergunta, eu não sei se isso acontece, mas, por exemplo, quando uma mulher é presa, ela é designada ao serviço social e lá é perguntada até por que ela fez a mãe ter tantas contrações no parto. Então se perguntam do ambiente familiar, do filho, de uma série de coisas. Porém, eu acredito que esse trabalho é mais para censo, mais para estatística, porque ele não tem um valor efetivo. Por exemplo, de que adianta saber, oriunda de onde, quantos filhos tem, se o serviço social muitas vezes não passa isso para o serviço social do bairro onde essa interna está, para cuidar dessa família lá. Então, o que eu queria perguntar, que você disse que está como estagiária e que existe uma profissional lá. O que você percebe dessa profissional que está lá e se vai ser isso mesmo, se vocês vão continuar fazendo esse trabalho para censo e não para a reeducação? Pesquisa, né? Oi. Eu só conheci um pouco menos a Luana que eu conheci aqui. A Lúcia e a Raquel já conhecem um pouquinho. Mas olha, eu compartilho assim dessa desesperança, né? Eu trabalho dentro da prisão. E o que eu queria perguntar para vocês é se vocês veem a perspectiva de avançar, no caso de cada um de vocês, na pesquisa. Por quê? A última pergunta da Raquel foi, né, o que a gente faz? Você terminou com essa pergunta, né? Eu acho assim que não há o que fazer. Eu acho vergonhosa a ideia de dizer que a gente precisa melhorar as prisões. Melhorar uma prisão é uma ideia vergonhosa em si. Qualquer país, ele se orgulha de diminuir as prisões. Isso sim a gente deve se orgulhar de trabalhar para desaparecer com as prisões, não de melhorá-las. Melhorar é possível, mas isso não deve ser um encanto. Então acho que assim, o caminho que eu vejo é de denunciar para a sociedade o que é essa prisão, para que a sociedade deixe de desejar essa prisão. Porque hoje a sociedade brasileira deseja essa prisão, do jeito que ela é. Mas eles não têm bem essa ideia. Então o caminho que eu vejo, do ponto de vista da academia, é a pesquisa, do ponto de vista da denúncia. E o trabalho social que eu vejo
é usar essa pesquisa não para a prisão, mas para a comunidade. O conhecimento de dentro da prisão, a gente deve usar, eu chamo isso de uma metodologia reversa, né? De ver tudo que tem que ser desfeito socialmente para que o caminho não seja aquele. Então, assim, eu vou voltar agora para a pergunta, que é: como é que vocês veem o futuro de vocês como pesquisadores? Entendeu? Se vocês têm esse caminho de pesquisa, porque assim, dentro da prisão, se a gente for trabalhar dentro da prisão do jeito que está, a gente vai servir aos interesses de quem mantém essa máquina. Porque ninguém ali é bonzinho, eles estão explorando o nosso serviço ali dentro. Então, assim, toda energia de trabalho, eu penso em usar essa energia na comunidade, para que as pessoas não cheguem até a prisão. Porque dentro da prisão, não é só enxugar gelo. Dentro da prisão, nós somos feitos de bobo dentro da prisão. É isso. Então, eu estou lá dentro da prisão para pesquisar. Então, é isso que eu queria ouvir de vocês. Como é que está o futuro de vocês como pesquisadores? Vocês aceitam isso? Vocês pensam nisso? Porque, assim, a Luana, ali do que ela falou, com toda a sua experiência e seu conhecimento, seria um jeito de não jogar fora, de transformar a desesperança em um trabalho de pesquisa que vai servir. Não sei como é que vocês veem esse lado de vocês pesquisadores, entende? Posso só fazer uma observação? É bem rápido. Queria dizer da minha alegria e da minha emoção mais uma vez. Quem está vejam, está vendo que estou emocionada o tempo inteiro. Mas ver essa mesa especial com 3 mulheres tão jovens, as 3, e as 3 implicadas na pesquisa, e a tua indignação, né, quando você vai trazendo as suas inquietações para a gente, né, educadores, né, eu tenho 47 anos, poder ver vocês assim, um pouco na menina que eu fui, desse modo como vocês se apresentam, é uma emoção muito grande. Então eu queria salientar, né, essa mesa de mulheres tão poderosas que são vocês. Sim. Muito bom. Como que é seu nome? Gi. Então, no serviço social é um debate muito grande sobre quais são as perspectivas da nossa profissão. A nossa profissão, ela é, assim, na teoria, a gente se supõe que hegemonicamente nós somos críticos, nós estamos estudando a realidade para intervir nela de forma crítica e de forma a transformar essa realidade que a gente enxerga. Na prática, são outros, né, assim, além de ter vários profissionais que, na verdade, rechaçam essa perspectiva teórica crítica que nós reivindicamos no serviço social, as situações de trabalho que são complicadas, não tem muito o que fazer, enfim. Mas aí tem o perfil individual de cada assistente social, dentro das condições que ela tem e o que ela escolhe fazer. Eu não sei se cabe falar da profissional que eu vejo em campo aqui, mas porque justamente há muitos perfis diferentes, né? Então eu vejo que tanto ela quanto as outras assistentes sociais, as unidades, elas têm às vezes um interesse em fazer uma coisa para além do censo, mas também, bom, aqui a gente tem 3 assistentes sociais e tem não sei quantos presos em geral nas 4 unidades, deve ter mais de 2.000, né? Deve ter, então nós temos 3 assistentes sociais para tudo isso, de presos, aprisionados, enfim, para conversar também com as famílias. Em condições de trabalho, que são essas que eu citei antes, que é muito difícil a gente conseguir fazer coisas que se supõem na LEP que nós, enquanto serviço social, deveríamos fazer. E eu não estou justificando isso com o tratamento que foi dado, né, a sua companheira, porque é absurdo, né? Um atendimento de 10 minutos que mexe tanto assim na vida de uma pessoa, né, ser dessa forma. Mas tem várias coisas que perpassam aí nesse meio, sabe, dessa atuação profissional. Do porquê que ela está dessa forma também, porque acompanhando as assistentes sociais ali na unidade, elas estão ali há uns 12 anos mais ou menos, 11, eu vi que elas também já sofreram tantas derrotas ali dentro e elas já tentaram fazer algumas coisas diferentes que no fim das contas não deram certo, que eu também acho que, enquanto classe trabalhadora que elas são mesmo, elas também já estão desgastadas e aquilo já está, várias coisas já estão super naturalizadas, várias violências que elas, às vezes, elas mesmas fazem, as violências que elas ouvem. Tem tanta coisa que elas já naturalizaram que vira mais um, sabe? Esse atendimento de 10 minutos, para vocês, marcou a vida de vocês de um jeito absurdo, mas para ela foi mais um, sabe? E isso não quer dizer que ela tá certa.
Mas isso quer dizer que as condições dessa instituição para trabalho são péssimas. Então... Sim, tá, tem 2 aqui de lá que não me deixam mentir. Então é isso, sabe? Então tem essa questão de que se supõe que o serviço social não deveria fazer essas coisas para censo, a gente deveria estar ali para atender, para conhecer, para saber o perfil, para saber quais foram todos os fatores que aconteceram na vida dessa pessoa, todos não, né? Mas saber vários dos fatores relevantes que aconteceram na vida dessa pessoa para ela chegar até lá, para a gente conseguir produzir um documento de qualidade, que seja criterioso, para enviar para juiz, enfim. Mas as condições reais, concretas, elas impedem várias dessas coisas. E às vezes pode ser que a profissional não estava afim, às vezes pode ser que ela é uma pessoa ruim, mas daqui eu não posso falar isso. Claro. Porque é justamente isso, né? Tem 1 milhão de coisas nesse meio. Então eu fico indignada, porque assim, eu gosto de pensar em mim mesma enquanto profissional futuramente que eu não faria uma coisa dessa. Mas eu não sei, sabe? Porque vai que às vezes um dia eu tô, sei lá, eu não sei como vai ser, né? Quando eu estiver em campo, de fato. Com essas condições de trabalho que estão cada vez mais precarizadas e que a gente, dentro da unidade, fica submetida a outros setores, principalmente ao setor de segurança, né? Que a gente depende muito dos agentes penitenciários para fazer qualquer coisa dentro da unidade. Então, parafraseando o talentoso Ripley, vou te mandar uma carta pro futuro. Se de repente esse dia chegar e você for avaliar alguém que você não estiver bem, estiver indignada com a condição de trabalho, entenda que a sua indignação com o Estado pode prejudicar e muito uma vida. Sim, com certeza. Entende? Quando você estiver nesse dia, porque esse dia vai chegar mesmo, tem um dia que vai cansar, eu entendo você. Mas quando esse dia chegar, respira, não atende o interno. Fica quieta, porque você vai marcar a vida dele. Se o meu esposo não tivesse eu, que sou uma barraqueira nata, a pessoa que vai lá, que briga e fala que vai dar na cara do juiz, do promotor e de todo mundo, se não reavaliar, porque a pessoa descrita naquele relatório não era o meu esposo, e eu consegui provar isso, se ele não tivesse, meu marido continuaria em cumprimento de pena restrita de liberdade, por conta do mau dia, do que ela tá puta com o Estado e tal. Então, quando esse dia chegar para você, porque ele vai chegar, tá? E você tem todo o direito de ter esse dia. Então, quando esse dia chegar, não atende esse preso, não atende esse interno, porque você vai marcar ele. Talvez ele não tenha uma Ariana que arrebenta a porta para cuidar da vida dele, tá bom? Mas muito obrigada, eu espero que você tenha sucesso na tua carreira, todas vocês tenham sucesso na carreira de vocês. Mas é curioso você falar disso, porque também normalmente a instituição é tão machista, tão tudo de ruim, a gente fala que daí as mulheres, as companheiras que acompanham os presos e que mete o pé na porta, reivindica os direitos que ele tem, fala esse documento não é a pessoa que eu conheço, você está errada, são extremamente mal recebidas, são taxadas de loucas, são taxadas de barraqueira, que é todo esse machismo que elas também, as colegas também estavam falando, que aí com a família também, né? Meu marido foi ameaçado de voltar ao regime fechado. Nesse ínter, ele foi ameaçado de castigo. Nesse ínter, porque eu fui para o diretor-geral. Eu falei, eu não aceito esse relatório. Ele falou assim, então convença o juiz. E aí eu falei assim, eu vou convencer o juiz e o senhor de que essa profissional não estava apta. E aí tive que ir, convenci o juiz pediu um outro relatório, o relatório veio diferente e o promotor questionou como é que uma profissional via ele de uma forma e uma da outra. Falei, bom, aí o senhor precisa questionar a unidade que tem essas duas profissionais. Então é isso, assim, esse dia vai chegar, todos nós aqui temos um dia mau. Eu tenho que tomar 100 miligramas de sertralina para poder sorrir para vocês, porque senão eu não consigo, todos nós temos, mas me conhecendo, por exemplo, às vezes tem dias que eu sou chamada para ir para poesia, para ir para a Fundação Casa, e eu falo, hoje não, hoje eu tô bicho e bicho tem que ficar em casa. Mas eu tenho esse senso crítico, e às vezes vocês podem não ter esse senso crítico, ou não lhe é permitido ter. Mas eu desejo realmente sucesso muito para vocês. E quando chegar na minha idade, na idade da Vima, que vocês não se cansem. E quando se cansarem, é o conselho do talentoso rico. São cartas para dias difíceis. E a gente vai ter isso. Tá bom? Sucesso mesmo. Obrigada. Falando sobre o que o Ulisses comentou, eu acho que assim,
eu também não tenho muita esperança assim na instituição como todo, né? A primeira semana de estágio que eu fiz lá, eu chegava em casa e eu chorei todos os dias, assim, porque... Mas ao mesmo tempo, eu acho, não é pedir que a instituição melhore nesse sentido de colocar florzinhas nela, porque é complicado que tenha ser humano vivendo dessa forma. Então, eu acho que reivindicar coisas melhores é mais nesse sentido de que seja, já que estão lá dentro, que pelo menos estejam em uma condição de vida um pouco mais digna. E acho que além, eu estudo bastante a partir da perspectiva da educação popular. Educação popular a gente fala da denúncia, mas a gente fala do anúncio também, né? Então, não apenas levantar bandeiras de denúncia, mas levantar bandeiras que anunciem coisas novas e possibilidades de transformação. Isso se dá a partir de pesquisa, a partir de projetos de extensão, como aqueles faz lá dentro, que trazem, né, coisas que várias pessoas aqui fazem, que trazem perspectivas, boas novas, ou tentativas de boas novas para dentro dessa instituição, né, tão ruim mesmo. Como pesquisadora, eu estava fazendo pesquisa também, né, sobre o tema antes de entrar no estágio lá, inclusive, fazia pesquisa sobre o nascimento da instituição na Europa e a passagem dela para o Brasil e como isso se relacionava com o período escravista aqui no Brasil, né. Então, estudando o modo de produção escravista mesmo, a condição dos negros após a abolição e as penitenciárias começaram a ser criadas no Rio de Janeiro, na Bahia principalmente. Acho que como pesquisadora é muito importante a gente ter uma noção muito concreta do que representa a instituição historicamente mesmo, né? Porque se a gente está pensando na denúncia, a gente tem que ter uma denúncia muito bem fundamentada e saber dizer que ela, desde que ela foi implementada, não seja na Europa, seja na América Latina, ela sai com esse intuito já da criminalização da pobreza mesmo. Ela nunca foi pensada no seu surgimento como algo para ressocializar, ela sempre foi pensada na punição. De saída, isso de ressocializar é uma coisa bem mais recente. Quando ela é colocada como instituição, é para punir os pobres mesmo. São casas de correção, elas são nesse intuito para fechar a gente que foge do padrão, né? Todos aqueles que fogem daquilo que se supõe que as pessoas devem fazer em sociedade são jogadas lá. Então, acho que como pesquisadora, o nosso dever é conhecer profundamente as raízes dessas instituições para saber o que a gente não quer e para saber por que a gente não quer isso, dessa forma, né? E sim, trabalhar com as comunidades para as pessoas não chegarem até a penitenciária é fundamental. E isso também é nosso dever, né? Como instituição universitária, né? Com as coisas que a gente está propondo para fora, o que a gente está propondo, né? Nesse período que a gente está agora de avanços do neoliberalismo e que a universidade está sendo cada vez mais podada, né? E privatizada, o que a gente está fazendo? Por que a comunidade externa não defende a própria universidade? Se a gente que está aqui em liberdade, né, então tem acesso a tudo, não consegue ter uma conexão tão direta com a população, como que uma instituição como o sistema penal vai ter? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer sobre as próprias instituições que a gente está todo dia. Eu estou todo dia em 2 instituições muito grandes, nenhuma delas dialoga com a comunidade. Então, como que a gente faz esses entremeios? Também não sei, na verdade, estou descobrindo conforme eu estou lá na penitenciária, conforme eu estou pesquisando, né? Então... Tem algumas denúncias que a própria sociedade talvez veja como reforço para a continuação da prisão como é. Por exemplo, denunciar que tem preso sendo torturado. Vai ter gente que vai dizer que é bom que o preso seja torturado. Então, assim, o tipo de denúncia é importante. Hoje, aqui no Brasil, tem um tipo de denúncia. Eu ia trazer, eu esqueci, eu vou trazer amanhã para vocês lerem. Não sei se vocês já viram o último livro da Camila Dias e do Bruno Paes. O Rafael que está aqui, a gente trabalha bem com esse pessoal. Então, eles estão denunciando o escritório do crime. Porque a gente tem que mais ou menos denunciar aquilo que também a gente sente que a sociedade vai rejeitar, sabe? Então, assim, tem vários tipos de denúncia. E até uma denúncia que você faça, pensando que você vai estar lá denunciando muito legal, aquilo vai ser usado contra o próprio objetivo de sanear a coisa socialmente. Então, assim, é necessário haver uma inteligência nas denúncias. Então, é necessário haver uma inteligência do pesquisador. Sabe, assim, o que você vai mostrar para a sociedade, para que essa sociedade entenda que a prisão é algo a ser rejeitado. Porque nós temos hoje uma sociedade que deseja a prisão do jeito que ela é. Sabe? Este é um grave problema. Então, o tipo de pesquisa e o tipo de denúncia
eles precisam sintonizar com um pensamento social que é um progresso nessa coisa, sabe? Senão a gente vai ser, o pesquisador vai virar massa de manobra, sabe? Isso é muito chato de ver, é muito chato de ver. Vou falar para convertido, né? Eu entendo o que você está trazendo, é interessante isso. Esse livro que saiu agora no fim do ano passado, o título do livro é A Guerra, Ano Vermelho. Entende? Aquilo é uma denúncia um pouco nova. Eu acho que aquilo assusta a sociedade, sabe? A Guerra. É o livro do Bruno Paes, da Camila. Eu vou trazer aqui amanhã, só para vocês verem o livro. É um livro comum, é baratinho. Oi? Isso, é o livro que conta a história do PCC. Mas aquilo ali é trabalho de pesquisa e tal, não sei o quê, né? Então, assim, eu fico pensando, vamos denunciar o quê? Vamos denunciar a tortura? Hoje parece que o pessoal está voltando na tortura. Parece? Parece ou votou? Mas por outro lado, eu penso, só para compor aí com você, né? A gente também não pode abrir mão de princípios que talvez a gente morra defendendo. Né? O dia que eu não, quer dizer, denunciar a tortura é algo que eu, pessoalmente, vou morrer denunciando. Então também como é que a gente vai compondo mesmo, talvez elaborando e pensando nesse nosso interlocutor para sensibilizá-lo e ao mesmo tempo também fincando o pé em princípios que a gente tem e que acho que são humanizadores por princípio, né? Acho que a gente também tem que continuar apostando numa humanização na defesa dos direitos humanos que são violados o tempo inteiro, né? Porque acho que também se a gente abre mão desse discurso e deixa de ocupar esse espaço, dessa defesa, né? Eu acho que também é problemático também. O ponto é esse, é pensar como que a gente vai fazer pesquisa nesse quadro de agora. Sim. Quiero agregar algo muy breve. Si en esencia el castigo está pensado por una sociedad para restituir un orden social amenazado o puesto en peligro, hoy en día es el mismo castigo el que está amenazando el orden social. Ese es el gran problema. O sea, el sistema carcelario, el sistema punitivista, el sistema judicial pone en riesgo el orden social, mucho más que el delito. En este momento, ¿no? Esse é o ponto. Enquanto você falava, eu dificilmente escrevo. E eu escrevi um negócio rapidinho enquanto você falava. Vou dividir rápido, gente. Quando os negros e negras felizes foram às ruas, eufóricos pela notícia da liberdade, não imaginaram o que estaria por vir. Em meio à alegria, não se deram conta que após anos de trabalho, não tiveram direito à indenização. E que após a cantoria da alforria, não teriam onde descansar e nem rumo a seguir. Subiram os morros, amontoaram-se, foram segregados, marginalizados e seus antigos senhores ofereceram-lhe como pagamento galinhas velhas, fubá, água e sal. O negro habituou-se ao salário mínimo, condições subhumanas de trabalho, ao esculacho da força policial e ao elevador de serviço. A lei de 13 de maio de 1888 terminou com a escravidão, mas o negro jamais será livre. Hoje, no lugar dos navios negreiros, existe o camburão. Escravo tem nome de ladrão e senzala é chamada de prisão.